começando mais um Papo Cosmético, o podcast da cosmetologia. E hoje o papo vai ser sobre classes de ingredientes que eu utilizo para criar cremes, loções e emulsões cosméticas de uma forma geral. Olha que assunto interessante. As emulsões cosméticas são produtos muito difundidos no mercado. Quando nós pensamos em cosméticos, muitas vezes nós lembramos dos cremes, das loções. É um tipo de produto muito procurado e muito utilizado pelo consumidor. Mas quais são as classes de ingredientes utilizadas para criar esse tipo de produto? É exatamente isso que eu vou apresentar para você no Papo Cosmético de hoje. Começo falando aí do primeiro tipo de ingrediente ou da primeira classe de ingrediente que nós utilizamos para criar cremes, loções e emulsões cosméticas de uma forma geral. Qual é essa classe? A classe dos veículos. Veículos, aquele tipo de ingrediente onde eu vou adicionar todos os outros componentes. É no veículo que eu vou fazer a dispersão de todos os outros tipos de componentes. E o veículo normalmente é aquele tipo de ingrediente que está presente em maior concentração na minha formulação. O principal representante dessa classe de veículo é a água. Nós utilizamos a água na formulação. Então é a água que ajuda a diluir, a misturar todos os outros componentes. E normalmente é a água o componente presente em maior concentração. Além do veículo ou dos veículos, eu tenho a classe dos umectantes. Por que é importante utilizar umectantes nas formulações? Os umectantes, como a glicerina, propilenoglicol, botilenoglicol, entre outros glicóis, são aqueles ingredientes que ajudam a evitar o ressecamento da formulação. Eles ajudam a levar hidratação para a pele também. Então são ingredientes muito utilizados, são ingredientes que não devem faltar em emulsões cosméticas. Além dos umectantes, nós temos também a classe dos quelantes. Quelantes são ingredientes que nós adicionamos nas formulações para inativar, interagir com íons que possam estar presentes nessa formulação. E esses íons, nós sabemos que alguns tipos de íons, quando estão presentes nas formulações, eles podem interagir com outros ingredientes e favorecer ou mesmo prejudicar essa formulação, fazendo com que ela fique mais desestabilizada, pode ser que ela mude de cor. Então, os íons não são bem-vindos nas formulações. Por isso, nós utilizamos quelantes, como, por exemplo, o EDTA disódico. Nós temos também os agentes de consistência. Agentes de consistência, uma outra classe muito utilizada em formulações como emulsões cosméticas. E nós temos os agentes de consistência como aqueles agentes que promovem o aumento da viscosidade da formulação. Por que um creme é mais encorpado, mais consistente, mais viscoso que uma loção? Normalmente porque o creme possui uma quantidade maior de agentes de consistência. Nós temos agentes de consistências que são hidrossolúveis, como polímeros, por exemplo, como carbômeros, como a xantana, temos também hidroxietilcelulose, e nós temos agentes de consistência que são componentes lipídicos, como ceras, por exemplo. Nós temos o álcool cetoestearílico, o álcool acetílico, a cera de abelha, cera de candelila, cera de carnaúba, dentre outras ceras. Então, são agentes que são utilizados para deixar o produto mais viscoso, mais encorpado, mudar a textura, a reologia do produto. Além disso, nós temos a classe dos emolientes. Essa classe ela é fundamental porque os emolientes são aqueles componentes que vão ajudar a dar deslizamento, lubrificação, sensação de hidratação. Eles ajudam a formar filme na superfície da pele, favorecendo aí a hidratação da pele. Além da classe dos emolientes, nós temos a classe dos antioxidantes, que, como o próprio nome diz, eles atuam evitando a oxidação da formulação. Então, eles protegem os demais componentes da formulação contra a oxidação. Então, eles protegem vários ingredientes, principalmente os emolientes, porque existem alguns emolientes, principalmente os óleos e as manteigas poliinsaturadas, são ingredientes que se oxidam facilmente. Então, quando eu tenho antioxidante na formulação, eu, de certa forma, estou protegendo essa fase oleosa, esses emolientes presentes na fórmula. Além da classe dos antioxidantes, eu tenho a classe dos emulsionantes. Os emulsionantes são ingredientes chaves.
Sem os emulsionantes eu não conseguiria formar a minha emulsão. É daí que vem o nome emulsão. Então, o emulsionante é aquele ingrediente que vai permitir a mistura de todo esse óleo com os componentes aquosos. Porque nós sabemos que, naturalmente, água e óleo não se misturam. Água e óleo, eles tendem a se separar. Esses componentes tendem a se separar. Então, o emulsionante permite a mistura correta da água com o óleo. Além do emulsionante, da classe dos emulsionantes, nós temos a classe dos conservantes, que vão conservar esse sistema, evitarem o crescimento de micro-organismos como fungos e bactérias. Nós temos também a classe dos modificadores de sensorial, que são ingredientes que ajudam a dar um toque um pouco mais seco, como pós-modificadores de sensorial, como amido modificado, por exemplo. Nós temos também como modificadores de sensorial silicones, que são componentes que ajudam a dar um toque sedoso, um toque aveludado, um toque mais macio, um toque mais agradável. São todos modificadores de sensorial. Então estão presentes, aí são representantes da classe dos modificadores de sensorial. E para finalizar, nós temos os ajustadores de pH, como por exemplo o ácido cítrico ou mesmo hidróxido de sódio, que são componentes que ajudam a ajustar o pH da fórmula, deixar a formulação no pH adequado, para que ela se mantenha estável durante todo o prazo de validade ali, para o consumidor utilizar e não ter problema nenhum. Existe ainda a classe dos ativos. É claro que você pode adicionar um ativo nessa formulação. A sua formulação sem ativo, ela será um hidratante comum. Agora, se você adiciona um ativo anti-rugas, um ativo clareador, um ativo fotoprotetor, você está, de certa forma, criando ali um benefício a mais para essa formulação. Então, você pode adicionar também. E o ativo que você vai escolher vai depender aí do que você quer prometer com essa formulação. Vou recapitular brevemente quais são as principais classes de ingredientes que eu utilizo para criar as minhas emulsões, como cremes, loções e sérums. Vamos lá. Veículos, umectantes, quelantes, agentes de consistência, temos também os emolientes, antioxidantes, emulsionantes, conservantes, modificadores de sensorial e ajustadores de pH. E também os ativos, se for do seu interesse. Agora você tem uma ideia do mundo das classes de ingredientes que nós utilizamos para criar esses produtos tão procurados, que são as emulsões cosméticas, como cremes, loções, manteigas corporais, entre outros produtos. Espero que você tenha gostado. Eu gostaria de enfatizar que o Papo Cosmético também está disponível no meu blog, que é kleberbarros.com.br, Kleber com C. Inclusive, no meu blog você vai encontrar muitos artigos técnicos sobre vários tópicos da cosmetologia. Eu tenho certeza que você vai aprender muito lendo todos esses artigos que estão presentes lá no meu blog. E não esqueça de seguir o Papo Cosmético para você não perder nenhum episódio. Esse foi o Papo Cosmético de hoje. Se você gostou do que você ouviu, compartilhe com os amigos. Pode ser que esses amigos gostem também. Um abraço e até o próximo episódio.